Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você consegue utilizar a função PROC-X ou talvez a função PROC-V, PROC-H para você categorizar os seus dados de acordo com uma faixa de valores. Então, por exemplo, você tem ali total de vendas para cada filial sua e você quer categorizar as vendas de 0 a 10 mil reais, eu quero que seja categoria pequena, de 10 mil a 15 mil, categoria média, de 15 mil a 20 mil, categoria grande. Por exemplo, então você consegue usar uma faixa de valores, né? Quando a venda cai dentro daquela faixa de valores ali, você criar uma categoria específica utilizando a função PROC-X ou PROC-V, PROC-H, se for a sua preferência, tá bom? Então, fica comigo até o final, você vai ver como é fácil e muito importante fazer isso daí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz isso agora antes de começar o vídeo rapidinho, dá aquela moral pra gente e vamos lá comigo. Muito bem, muito bem. Eu mostrei aqui no vídeo anterior, pode procurar no canal, vou deixar o card aqui em cima, sobre a função PROC-X. Tá? Eu utilizo muito essa função ao invés de usar a função PROC-V. Tá? Mas a lógica é a mesma, para o PROC-V vai funcionar também. Eu vou usar PROC-X aqui, tá bom? Se quiserem ver falando sobre PROC-H, PROC-V nesse exemplo específico, deixe seus comentários aqui, vai ser um prazer criar isso daí. Mas eu vou usar PROC-X nesse exemplo aqui, tá? O que eu tenho aqui? Tem essa matriz aqui, essa tabela, com cidades do estado de São Paulo e a população. Tá? Essa população aqui é fictícia, tá bom? Não pense que é a população real da cidade ali. E eu tenho uma segunda tabela aqui do lado direito, ó, categorizando essas cidades. Então tem aqui população de 0, categoria nenhuma, mas até 50 mil habitantes eu vou chamar de pequena. Até 100 mil habitantes vou chamar de média. Até 500 mil habitantes grande, ou até 1 milhão de habitantes muito grande, tá bom? Então, é importante a sua tabela onde você vai ter a categoria ou as faixas de valores aqui tá organizada ou tabulada aí dessa forma, tá? Porque é assim que nós vamos utilizar a função e fazer funcionar, tá? Então, é isso que eu quero, que em vez de ficar olhando aqui, ó, 427.429, puxa, ela é cidade grande, vou vir aqui digitar grande, sabe? Essa aqui, é média. Já pensou fazer isso para uma tabela de 1000 linhas? Nesse caso aqui a gente tem 650 cidades, então não dá certo, né? Vamos criar uma fórmula para isso. Então eu vou clicar lá e digitar a função PROC-X, PROC-X, tá? Qual que é o valor que eu vou pesquisar? Nesse caso eu vou olhar para essa população daquela cidade minha, tá bom? A função PROC-X, qual que é o próximo argumento? Aonde eu vou pesquisar esse valor, nesse caso é nessa sequência de células aqui, essa coluna ali da população, tá bom? Então eu vou procurar ali e eu quero retornar o valor da coluna do lado, tá bom? Olha bem a seleção. Aí eu vou seguir na minha sequência aqui, porque eu tenho que ir lá no argumento opcional, que é esse modo de correspondência. Então o primeiro argumento ali, se o valor não for encontrado, para mim eu vou deixar em branco, então eu vou digitar outra vírgula para ir para o próximo argumento opcional, que é esse cara aqui, ó. Qual é a correspondência que você quer utilizar nesse caso? Geralmente a gente usa o PROC-X para uma correspondência exata. Quando eu estou procurando o ID de uma empresa, o ID de uma filial, o CPF de um cliente, por exemplo. Só tem um valor único para cada pessoa. Nesse caso a gente não vai usar a correspondência exata. Eu vou usar essa opção aqui, ó, 1, que é o quê? A correspondência exata ou o próximo item de maior valor. Então me ajuda, vamos entender essa lógica juntos, tá? O que ele vai fazer? Ele vai olhar lá, 427 mil pessoas. Ele vai pesquisar nessa tabela aqui com valores, ó. Achou 427 mil? Não. Qual que é o próximo valor que ele achou? 500 mil. Então eu quero usar esse valor, que é a cidade grande, porque eu sei que até 500 mil é cidade grande, tá? Então eu vou usar esse argumento 1 aqui, ó. E vou fechar o meu parênteses. E vou dar um Enter. E eu esqueci de uma coisa muito importante, que é travar as células, né? Então esse F2 e F6, por exemplo, aqui, ó, eu vou digitar um F4, ó, em todas essas referências aqui, e o F4 vai ser o seu grande amigo no Excel para você travar e destravar referências, né? O que eu estou falando, né? Porque o Excel, se você arrasta para baixo, ele arrasta tudo para baixo, inclusive as referências da fórmula, né? Mas eu quero travar para todas as células dessa tabela, utiliza a mesma referência aqui, que são as seleções vermelha e roxa aqui, tá? Então foi isso que eu esqueci de fazer. Dei um Enter, olha a coisa linda. Ele categorizou essas cidades para mim,
de acordo com essa tabela aqui, ó. Vamos testar se é verdade mesmo? Ó, vamos ver aqui, ó. Adolfo, cidade média, tem 81 mil habitantes, ó. Até 100 mil, cidade média. Beleza. Vamos ver aqui uma cidade muito grande aqui, ó, Alto Alegre, ó. Tem 862 mil habitantes. Olha lá, é até 1 milhão, cidade muito grande. Então parece que está funcionando, é sempre bom a gente testar, né? Vamos ver se a gente acha uma pequena aqui, ó. Pequenas cidades com 46 mil habitantes. Vamos ver lá, é isso aí, ó, até 50 mil, cidade pequena. E o legal de você fazer dessa forma é porque essa faixa de valores aqui, essas categorias, elas podem mudar, né? Conforme o tempo, ou pode ser uma faixa ali, como eu falei no início, de vendas da sua empresa, ou uma faixa ali de porcentagem de vendas, ou categorizar ali os seus vendedores, por exemplo, se eles estão indo bem, ou estão numa faixa que tem que ficar de olho, se eles não estão indo tão bem. Então isso é muito, muito bom para você categorizar eles dessa forma, e você consegue mudar aqui. Por exemplo, se eu quiser falar que a cidade média, em vez de 100 mil, é 250 mil, olha lá. Veja que ele mudou esse cara aqui, ó. Águas de Lindóia antes era uma cidade grande, tem 212 mil, ó. Caiu aqui agora na faixa de cidade média. Tá bom? Então, dessa forma você consegue fazer de uma forma dinâmica, você consegue categorizar valores em uma tabela de forma dinâmica, não precisando ter uma correspondência exata dos valores, mas uma faixa, né? Então, como eu falei, você pode usar isso aqui para população, para total de vendas, para porcentagem, para taxa de juros, para o que quer que seja, né? Então, o céu é o limite aí. Mas essa função dentro, esse uso da função PROC-X, né? Estou meio atrapalhado aqui. Esse uso da função PROC-X, ele é muito poderoso e facilita muito essa categorização de dados para você. Então hoje foi bem curtinho, rápido e rasteiro. Essa funcionalidade eu já usei muito, tá, para categorizar dados. É muito, muito útil, como você viu ali, e muito fácil de fazer. Isso que é importante. Muito, muito fácil de fazer. E dinâmico, né? Você consegue mudar as faixas de valores ali, o nome da categoria ali, e automaticamente ele vai mudar na tabela ali ou na sua forma o valor correspondente. Tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se sim, não esquece, dá o joinha aqui embaixo, dá aquela moral pra gente, deixar os seus comentários aqui, se vocês querem ver mais conteúdos desse tipo aqui no canal. Tá bom? Até a próxima aí.